Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, Oi, Armando, como é que você tá? Tudo bem? tô bem, Wagner, e você? Tá, tudo bem aqui, meio corrido nas coisas, mas o que importa é que as coisas vão Vai acontecendo. fluindo, vai fluindo. Eu fico muito feliz, tá? Agradeço por você ter aceitado esse convite, né? Já era algo que a gente já estava tentando, já estava conversando, mas várias coisas aconteceram, né? Mas, enfim, chegou o dia da gente fazer aqui uma live, né? No dia e no horário da Hora do Bruxo. Eu também Exatamente, fico feliz. exatamente. E a gente vai fazer uma live aqui para falar um pouco de bruxaria, entendeu? Abrir também para os seguidores, para quem quiser tirar dúvidas sobre o tema. E quando eu pensei no título, né, que pareceu uma coisa meio louca assim, foi algo referente que a magia está em tudo, né? Sim, Ela está nas nossas sim. religiões, ela está no nosso dia a dia, ela está até mesmo na vidência, eu acredito que tem um pouco dessa magia relacionada, né? E eu trabalho um pouco com isso, é uma coisa meio inexplicável, né? A questão de você fazer uma previsão, falar algo e acontecer, eu acho que tem um pouco da magia relacionada nessa intuição, no facilitador, que é o oráculo, né? A gente usa como um facilitador para algumas situações. Então, eu acho legal fazer essa live para a gente abordar vários temas, falar sobre essa magia no cotidiano, entendeu? Falar até mesmo nas religiões. Quando eu entrei para o curso de bruxaria, eu vim de uma religião que lembra muito, né, que é da Umbanda, do Candomblé. Então, algumas coisas eu pude entender, pude abrir um véu de fato quando eu entrei para a bruxaria. Que muitas coisas eu tinha um conhecimento, mas eu não entendia o porquê. E quando eu entrei para a bruxaria, eu passei a entender mais o motivo de acender uma vela, entendeu? Como direcionar uma energia, tá? Então eu acredito que foi bem interessante aí entrar para a bruxaria, já fez 2 anos, né? E eu sou muito grato a você e pela espiritualidade ter colocado você no meu caminho, tá? Eu fico feliz. Bom, deixa eu já Hum, falar com as pessoas Pode primeiramente. Meu falar. nome é Wagner Périco, eu faço parte de uma tradição de bruxaria germânica chamada Vanen, né? Já estou mais de 30 anos ligado à magia, à bruxaria. Uhum. E tem uma coisa que você falou, Armando, que é assim, o que eu acho interessante é que normalmente quando uma pessoa só fez parte de um caminho a vida inteira, seja da Umbanda, seja do Candomblé, seja de qualquer tradição que se utilize de magia, aquela pessoa ela entende a magia, ela compreende sob a ótica daquele sistema. E óbvio, Sim. o sistema ele vai interpretar as coisas conforme o seu corpo ritualístico, conforme uma série de coisas. Quando você começa a entrar em contato, seja com a bruxaria, ou seja com outros sistemas mágicos, você começa a abrir a sua percepção no sentido de que a magia ela assume várias formas diferentes, né? A Uhum. magia ela tem é, formas de ser praticada das mais diversas. Você vai ter caminhos mais rígidos ou caminhos que colocam a magia dentro de um escopo lá daquele caminho, mas você Uhum. também vai ter alguns que são mais livres, que permitem com que a criatividade aconteça de forma mais ampla. Claro, quando a gente fala criatividade, não quer dizer, então magia sempre eu posso criar, sempre vai ser assim? Depende. Às vezes tem algumas magias tradicionais que você vai fazer que ela tem todo um método que tem que ser cumprido. Tá? Sim. Então, não dá para dizer que sempre você vai poder ser criativo. Há sistemas que permitem e há sistemas que não. Uhum. Mas, como no seu caso, quando você faz parte de uma religião, como Umbanda, Candomblé, e você começa a entrar na magia, isso eu não conheço a Umbanda e o Candomblé, Uhum. tá?
Mas eu acredito que quando você conhece outras vertentes, elas auxiliam também dentro da sua própria vertente, porque Sim. amplia também a forma como você percebe aquilo. Mesmo que você faça exatamente a mesma magia que você fazia antes, Uhum. a sua forma de enxergar aquilo passa a ser diferente. Exato. Foi mais ou menos dessa forma. Quando eu comecei na Umbanda, e aí eu passei um tempo no Candomblé e na Quimbanda, Uhum. né? E eu aprendi várias coisas. Só que, de fato, quando você tá num terreiro, quando você tá num grupo, assim, de Umbanda, de Candomblé, tem algumas regras, tem algumas, como é que se diz? Já tem, assim, um fundamento, né? Já tem um certo fundamento, já tem algumas regras que você precisa seguir, Sim, né? E quando eu era de casas, assim, eu questionava muito. Questionava muito. E uma coisa que acontece, que eu acho que pode ser um pouco o ego das pessoas, é a questão de, você não pode questionar, você não pode, por que você está perguntando isso? Ou aquela coisa, ainda não é o tempo de você saber disso. uhum. Então tinha um pouco disso. E eu me questionava bastante. Você tem que acender essa vela. Tá, mas por que que eu tenho que acender essa vela? Para quê? Qual que é a finalidade? Então era meio que uma coisa assim meio regrada. Sim, E até mesmo quando eu e o Thiago, meu companheiro, a gente abriu a nossa casa, a gente ainda tinha sim algumas travas, né? Alguns receios, alguns pensamentos diferentes. E aí o que que aconteceu? Eu chegou uma fase que eu comecei a ficar meio perturbado. Vinha em sonhos, pensamentos, aquela intuição, tipo uma voz assim que falava, ó, faz magia, entendeu? Aí vinha algumas coisas na minha mentalidade, até hoje eu sou meio assim. Vem algumas coisas no meu mental, eu começo a anotar. sim. Aí quando eu vou ver, são rituais, são feitiços, são magias, às vezes até magia simples. Eu anoto muito, vem assim no meu mental. Eu já pego uma folha, já começo a anotar. E aí veio muito isso e eu não entendi o porquê. E aí eu cheguei num Exu, numa entidade aqui do terreiro, e eu perguntei, olha, eu queria saber, tá vindo muito essa intuição de magia, de bruxaria, eu não entendo, eu queria saber o que eu preciso fazer. E aí ele me falou, olha, filho, procura alguém de confiança que possa te ensinar bruxaria, e aí você pega essa energia e você agrega para a energia da casa, entendeu? E aí foi uma coisa tão assim forte, bonita, que foi uma coisa assim, uma questão de uma semana, já conheci você, entendeu? Foi num grupo de WhatsApp, uma pessoa falou bem do seu trabalho e falou que você dava curso de bruxaria. E aí o Thiago me avisou, ele estava nesse grupo, ele me avisou, passou o seu contato, aí eu entrei em contato com você para perguntar do curso. Então foi uma coisa assim meio que espiritual mesmo. Espiritual me levou até você. E aí quando eu comecei a assistir as aulas, eu estava lá no começo, não sabia de nada e assim, sabia pouquíssimas coisas da bruxaria. E aí quando realmente eu comecei a ver que tinha assim, assimilava um pouco com as energias daquilo que eu já sabia, foi como se realmente tivesse tirado assim uma parede da minha frente, eu pudesse enxergar mais claro as coisas, É, entende? muitas vezes também é aquilo que você falou que é importante. No seu caso, óbvio que quando você trabalha com banda e candomblé, você tem as regras, Sim. né, do trabalho que é feito lá. Uhum, Mas isso não impede que fora de lá, quando você está na uhum, sua casa, você está em outro lugar, você está, enfim, você tem fora do ambiente religioso, você também pode agregar técnicas para justamente começar a trabalhar, inclusive a lembrança, muitas vezes, de vidas passadas. sim. Porque muito do que vem na nossa cabeça, às vezes como uma intuição, um ritual, um feitiço, pode ser alguma memória de vida passada. Uhum, Ah, mas é certeza que é memória? Não. Pode ser que o seu
contato com bruxaria tenha começado nessa vida, mas pode também ter sido de outras vidas. Então, acaba sendo uma ponte para alguma coisa, muitas vezes, que você já viveu em outra vida. E esse relembrar, ele acaba criando pontes. Porque quando você começa a lembrar, quanto mais você lembra de feitiços rituais, mais vem para sua memória, mais acesso você tem. É como se você fosse puxando uma linha que vai trazendo um monte de memórias mágicas, né? Uhum. E aí, claro, quando você tem uma intuição de um feitiço, de um ritual, é bom, depois que você recebe aquela intuição e anotou, verificar se aquilo procede. Entendi. Né? Então, um oráculo, porque às vezes pode ser realmente uma magia ou do passado ou que a sua mente criou naquele momento, mas às vezes você pegou fragmentos. Então, é interessante você perguntar se está completo, é aquilo mesmo, posso usar daquele jeito ou precisa de algo. Entendeu? Aí você... É como se você recebesse uma coisa mais bruta ali, que você vai burilando para saber, bom, tá pronto agora para o uso. Vou usar. Uhum. Sim, eu acho muito interessante isso. Realmente eu fiz na última vez. Na última vez eu tive a intuição de uma magia para Beelzebub. Uhum. E aí eu acordei de madrugada para escrever. E aí eu aproveitei e eu fiquei meio assim, né? Porque eu tive o contato com a entidade, foi por sonho, só que eu não identifiquei a entidade. Sim. E aí veio vindo assim as coisas na mente, fui escrevendo, e aí no final eu peguei o oráculo e eu comecei a saber qual que era a entidade, entendeu? Qual que era a finalidade daquilo, entendeu? E o que eu poderia fazer, as ervas, banho, o que eu poderia fazer nesse ritual. E aí eu escrevi o ritual, tá todo pronto aqui, e eu falei, olha, você quer esse ritual, agora você vai ter que me ajudar para me concretizar. Exato. Porque o que me pediu não foi simples, entendeu? Não foi algo simples assim que foi me pedido, mas eu pedi, olha, já que você está querendo esse ritual, que eu faça agora, você abra meus caminhos para mim conseguir concretizar isso para você, né? Isso é Mas, importante mas, também. mas eu achei muito interessante e me veio isso de pegar o oráculo e verificar qual entidade que eu costumo trabalhar, porque tem várias, né? Tem várias que eu cultuo. Eu tenho uma ligação muito grande com Lilith. E eu tinha muita dúvida antes, porque eu ouvi de várias pessoas, que homem não pode trabalhar com Lilith, que Lilith vai causar negatividade na vida do homem que trabalha com Lilith, às vezes até da mulher, Uhum. impura, e um monte de outras coisas que, assim, ou é inventado, ou é até mesmo um pouco de medo, um pouco de receio que passa para as outras pessoas de trabalhar. E eu posso falar que, pelo contrário, de todos os trabalhos que eu já fiz por Lilith, pela ligação de ela ter aceitado trabalhar comigo, sempre foi o contrário, ela sempre me fez o bem. Porque às vezes, por exemplo, o Uhum. que acontece? Você tem determinados cultos do passado que eles nasceram numa sociedade que tinha certos conceitos, dogmas, certa moral, enfim. Então, dentro daquela imagem, dentro daquela realidade do passado, às vezes tinha deidades, aí não estou falando especificamente de Lilith, mas tinha deidades que tinham um culto mais masculino ou mais feminino, ou acontecia tal coisa. Não dá para colocar agora, mas assim, diversas formas que eram feitos os cultos, mas nasceram daquela sociedade. Quando você vai lidar com essa divindade, essa entidade, enfim, hoje, às vezes a coisa é diferente. Por quê? Porque não é um culto vivo como era do passado.
Quando você tem um culto que ele é contínuo, que nem, por Uhum. exemplo, você tem na Índia, então você tem, desde o passado, você tem uma série de cultos, de religiões na Índia, que elas continuaram, elas não tiveram uma quebra. Mas muitas religiões pagãs, elas tiveram uma quebra, né? Uhum. Na Grécia, né? Em Roma, na Mesopotâmia, enfim. Então, quando a gente trabalha muitas vezes com essa deidade, hoje a gente não tem como repetir um culto que era feito, não tem como repetir algo que era feito no passado. Então, tem coisas que a gente adapta aos tempos modernos, né? A gente adapta hoje, mas claro, a gente entra em contato com a divindade. Isso não estou querendo dizer que a gente invente um culto para ela, não, não é isso. O que eu quero dizer é assim: se você pega uma divindade do passado e você vai obter informações, o que é necessário, obter Sim. informações sobre mitos, sobre elementos que fazem parte daquela divindade, sobre a aparência, se ela tinha animais sagrados a ela, enfim, você vai obter todas as informações. Mas mesmo você procurando todas as informações que você conseguir encontrar, tem coisa que se perdeu. Uhum. Quando algo se perdeu, essa parte que se perde, você pode tentar entrar em contato com aquela divindade para saber o que você pode fazer hoje para cultuá-la de forma honrosa, né? Em que você possa honrá-la, que você possa prestar o seu culto ou fazer a sua magia. Aí, não é porque a gente faz uma magia que a gente tem que cultuar uma divindade. Isso também é uma coisa que as pessoas Uhum. elas têm que entender, que às vezes tem divindade que você faz acordo com ela, você não faz um culto a ela, faz um acordo. E tem divindade que você pode cultuar, depende muito da sua afinidade. Mas quando um culto se perdeu e você tem uma série de elementos, mas faltam peças nesse quebra-cabeça, você pode, através de meditação, através de uma experiência de projeção astral, enfim, de várias formas, entrar em contato com essa divindade, perguntar a ela o que é possível fazer, ou se você tem permissão para fazer tal coisa. Isso vai fazer com que você possa trabalhar com ela a partir da ótica de hoje, né? Sem que você faça algo que a divindade não concorde. A gente sempre Uhum. vai colocar. E, obviamente, quando você ensina isso para alguém, se de repente você criou um ritual para Lilith, por exemplo, você criou um ritual para Lilith. Parte foi em cima do seu contato com ela e parte foi através do que você encontrou sobre referências de como era o culto dela. Sim. Quando você apresenta ela e você depois ensina alguém, é interessante quando se coloca, olha, essa parte é uma parte que historicamente existe, essa parte é uma vivência minha, porque você acaba colocando ali de uma forma mais abrangente, em que você ensina as duas partes, a parte que é histórica e a parte que você, junto a um contato seu com Lilith, você transcreveu para os dias de hoje, né? Sim. Eu acho que isso é muito interessante, a questão dos rituais. E, de fato, eu percebo isso muito, e percebia isso desde na época que eu era da Umbanda, a questão desse, desse culto, né, que acaba se perdendo em algumas situações. Na própria Umbanda, no próprio Candomblé, tem um pouco disso, de se perder um pouco do costume de fazer algumas coisas por conta das pessoas mais antigas terem levado esses segredos, né, essas magias, esses conhecimentos para o túmulo. Então isso tem muito. Teve uma situação que eu trabalho com a entidade que ela é uma Uhum. bruxa, entendeu? Ela é uma entidade, ela é uma guardiã e é uma entidade que pode ter sido uma parente minha, pode ter sido uma inimiga,
minha. E para mim, trabalhar com essa entidade foi muito difícil, porque eu ia atrás das pessoas que trabalhavam com a mesma energia, pedir informações, saber como eu lidava com aquela energia, e praticamente a porta era batida assim na cara e falava, ó, não posso te falar. Um dia a sua própria bruxa ela vai te mostrar. Então, era meio que Uhum. frustrante, né? Isso a princípio, né? E de fato, isso foi bom, porque sim, de fato, eu comecei, ó, a acender vela, pedir, comecei a conversar com a entidade, e aos poucos ela foi me passando algumas informações. Foi falando dela, aí ela me mostrou como se fosse um assentamento, um sonho, como se fosse o ponto de força dela, entendeu? E aos poucos eu fui entendendo essa energia. Tem pessoas que trabalham com bruxas que a incorporam. A minha nunca incorporei. Mas o que eu peço para ela, faço a oferenda, peço para ela, ela me ajuda. Uhum. Então, isso eu aprendi, assim, realmente, não na raça, mas com a ajuda dela. Mas eu procurei várias pessoas que trabalhavam com as mesmas energias, que é um culto que ainda é meio cheio de mistérios, porque as pessoas que realmente tinham esse culto, é, tinham essa sabedoria, acabaram levando um pouco para o túmulo, entendeu? Não passaram tantas informações para as pessoas, né? Então acabou se tornando um culto meio perdido, meio Uhum. quase acabando, tá? Mas é um culto de uma linhagem que era para se dar Umbanda, do Uhum. Candomblé, mas só que é meio que uma linhagem meio excluída, assim, uma coisa que é até meio confundida com as pombagiras, que eu separo. Eu separo. Tem pessoas que trabalham como se fosse uma pombagira. Eu separo dessa energia, eu digo que como se fosse um Exu mais negativo, né? E a bruxa, uma vez, ela me falou que bruxa boa, né? Bruxa boa, ela não faz nada, não vai fazer nada. Então você tem que oferendar, você tem que entender. Uma das coisas que ela me pediu foi bebidas fortes. é, Ela bebia muito uísque, charuto, Uhum. pedia charuto, velas. A questão do caldeirão foi uma das primeiras coisas que ela me pediu para queimar ervas, para colocar fogo dentro do caldeirão. Então, foi alguns conhecimentos que ela me passou, apesar de ser um culto assim meio perdido, que nem todo mundo, que quando você fala assim, olha, eu tenho uma entidade que é uma bruxa, as pessoas fazem cara de espanto, assim, não entendem. E ao mesmo tempo, Uhum, conforme você vai recebendo as coisas que ela vai passando e você vai experienciando isso, porque é importante aquilo que você recebe, você anotar e testar, sempre uhum, testar as coisas, né, na medida do possível. Você vai criando ali um apanhado de informações e com o tempo você pode ensinar para outra pessoa isso, sim, né? Aquilo que você recebeu, testou e passou adiante, você ali acaba sendo um receptáculo uhum, de informações ou de um novo culto, né? uhum, Isso, existe uma coisa que eu acredito que é assim, se de repente alguém pode pensar assim, se é assim, todo mundo pode criar um culto, todo mundo pode. Não é que todo mundo pode. Muitas vezes, teoricamente, todo mundo pode receber uma informação. Mas o que acontece? Uma informação, para que ela ganhe peso no plano físico, aquilo ela tem que ser aprovado pelos deuses que estão uhum, passando aqui. Porque às vezes tem gente que pode obter informações, a pessoa pode achar que está recebendo de um ser e está recebendo de outro, ou não está recebendo. uhum, Então, o próprio tempo é o maior solidificador da, da continuidade de uma informação, né? O tempo ele vai mostrar
se aquilo vai permanecer, se aquilo tem peso suficiente para se manter. Então, por isso que, ao mesmo tempo que a gente pode dizer assim, a todas as pessoas, teoricamente, podem receber uma informação, né? Aquela informação ela vai se manter, ela vai ter uma continuidade. Eu sempre digo que uma tradição, uma iniciação que você passa, que você recebe, eu digo, né? Ela, para que ela seja válida, para que ela tenha um peso, para que ela seja contínua, para que ela de fato aconteça, ela tem que ser reconhecida em todos os planos. Se você se inicia em algo, essa sua iniciação ela tem que ser reconhecida e ela é reconhecida em outros planos, porque quando você faz uma projeção astral, você fala com seres, esses seres reconhecem quem você é através da sua iniciação. Se essa iniciação ela só se deu da boca para fora num determinado lugar, ela não se mantém. Porque ela tem que reverberar. É como uma árvore que tem as raízes, o tronco e a copa. Tudo que a gente faz aqui é como aquilo do macrocosmo e do microcosmo. Tá? Assim como está em cima, está embaixo. Então, é uma árvore. Tudo aquilo que você semeia, que você se inicia, que você realiza como uma operação mágica no plano físico, aquilo é reconhecido em outros planos. É como uma árvore que cresce e se mantém. Se não acontece isso, a árvore não ganha vida e morre. Entende? Então, esse é o maior selo de qualidade da informação que você recebe, daquilo que você tem naquele momento. Eu acho... isso daí lembra muito quando eu comecei a utilizar o nome de Bruxo Armando. Foi uma coisa assim que no início eu precisava de um nome para utilizar como profissão, como vidente, como oraculista, e eu não tinha um nome assim. Eu poderia usar meu nome normal, né? Armando Andrade e tal, mas eu precisava de um nome assim que gerasse impacto, que gerasse algo de bom. E eu pensei, por que não agregar algo espiritual, né? Que eu já estava fazendo parte da minha vida. Sim. E aí eu fiz isso, eu joguei no oráculo para ver se de fato era aceito pela espiritualidade a utilizar o nome de Bruxo Armando, tanto para a espiritualidade como também como profissão, como oraculista, para ser reconhecido no plano espiritual e para ser reconhecido como oraculista, como profissional. E aí foi onde eu comecei, coloquei esse título e hoje eu me invoco quando alguém me chama de Armando Andrade e não de Bruxo Armando, que é o nome aí que eu aceitei. Referência também, né? Porque você passa a ser conhecido e as pessoas já sabem quem é. Quem é Bruxo Armando. Já sabem quem é. Isso é importante. Já sabem quem é, isso é importante. Porque você acaba... existe uma coisa que a gente fala, por exemplo, na tradição que eu faço parte, do poder da palavra, e é uma magia sonora, a gente chama de Gáudra. Então, a partir do momento que, principalmente você, acredita no Bruxo Armando, quando eu digo de acreditar, é que você foi revestido de uma espiritualidade que bancou você ali na hora. Aquela espiritualidade que falou, sim, pode seguir esse caminho, né? A partir disso, aquele nome, ele passa a vibrar de uma determinada forma. Então, a primeira pessoa que dá poder a seu nome não é o público, é você mesmo. É a espiritualidade, é você que acessa a espiritualidade vai e concorda, aceita e endossa quem você é, e a partir disso, as outras pessoas começam a ver você como Bruxo Armando, mas isso veio dessa fonte, é como uma fonte, uma cascata, que ela começa a cair e de lá vai se espalhando. Porque se não tem essa aprovação divina,
a coisa Uhum. não pega, a coisa não acontece, a coisa Não dá certo, né? Exatamente. É, o Thiago, ele tá assistindo a gente aqui, o meu companheiro. Tá mandando uma boa noite pra você e tá Oi, falando que te Thiago. admira. Eu não consigo enxergar direito aqui, mas Falou, ele falou, boa noite, Wagner, mestre. Te admiro. Muito axé, luz. Que os orixás abençoe sempre ai, você. obrigado, Thiago, super obrigado. Então, assim, Wagner, realmente, de fato, tudo isso, eu acredito muito nisso. E, assim, de fato, a aprovação da espiritualidade é positiva. Uma coisa que já até me perguntaram que também era uma dúvida, a questão da iniciação, que uma vez eu lembro que eu até tirei essa dúvida com você, sobre a iniciação, se era algo de fato que é importante, né? Que é importante a pessoa fazer, porque tem os bruxos e tem os iniciados, né? E tem as pessoas que se não se iniciam no caminho da bruxaria. Eu não sou iniciado, entendeu? Mas um dia, por exemplo, eu tenho esse desejo de iniciar. Uhum. Mas qual que é? Eu queria saber, para que você explicasse um pouco, qual que é a questão do ritual de iniciação? Se é um ritual de passagem, se é como se fosse o batismo que existe nas outras religiões, para explicar um pouco melhor sobre isso. A iniciação, na verdade, ela é, sob certo aspecto, é como um casamento, a cerimônia de um Uhum, casamento. As pessoas antes tiveram um namoro, um noivado, as pessoas foram conhecendo aquilo, tiveram a cerimônia do casamento, mas a vida continua depois, né? uhum, Então, é algo que está ali, é uma passagem, é um ritual de passagem. É um ritual em que você é investido de um poder. E aí depende como a iniciação é feita. Você tem uhum, iniciações que são verticais e horizontais, no sentido de você pode ser iniciado por uma pessoa que transmite poder a você, você pode ser uhum, iniciado diretamente pela divindade. sim. A questão se a iniciação é necessária ou não, depende. Uhum, Depende de por quê. Quando você quer ser reconhecido por um determinado grupo que lida com bruxaria, ou você quer sim. fazer parte de um determinado grupo de bruxaria, e esse grupo trabalha com iniciação, para que você seja reconhecido por eles, você vai ter que se iniciar naquele caminho. Né? Você vai ter que, para ter o aval de um bruxo que reconheça você como bruxo, você tem que passar em caminhos que aquele grupo reconheça. Uhum, Então isso é importante? Depende. Por quê? Como eu falei, se você quer ser reconhecido por um grupo, é mais um reconhecimento social, ou que você, por exemplo, nossa, eu admiro muito tal tradição, eu quero fazer parte, quero me iniciar. A partir do momento que você se iniciou naquela tradição, você é reconhecido por ela. Se aquela tradição ela tem um renome na uhum, sociedade bruxa, você também é reconhecido por outras tradições porque eles reconhecem a iniciação dessa tradição. Então tem isso. Mas sim. isso não quer dizer que a pessoa pode falar assim, eu não quero ser reconhecido por ninguém, não quero fazer parte de nenhum grupo, estou feliz sozinho, estou feliz aqui sendo bruxo. Essa pessoa precisa passar por um ritual iniciático? Não necessariamente. Uhum, Porque às vezes tem gente que a pessoa, ela já passou, pode ter passado por um ritual de iniciação em outra vida, e ela nasce nessa, e ela se sente, ela reconhece, ela percebe que ela é um bruxo de verdade. Isso que eu digo. O bruxo, na verdade, ele não precisa que alguém venha e diga assim, olha, você é bruxo mesmo, tá? uhum, Ele tem que se reconhecer. sim. Então, muitas vezes, esse reconhecimento que ele tem de si mesmo, e principalmente das divindades sobre ele, dos seres espirituais sobre ele, dos outros planos sobre ele, não faz a necessidade dele ser iniciado. Agora, se ele quer um reconhecimento social, aí sim vai ser necessário. O Sim. que a gente tem que entender também é que a iniciação, você tem a auto-iniciação, Uhum, quando a pessoa ela se inicia ela mesma.
e você tem a iniciação que é feita por outras pessoas, né? Então, por exemplo, você vai num grupo, tem um sacerdote, tem um bruxo naquele grupo, que vai lá e inicia você. Tá, Uhum. você foi iniciado por alguém. Mas tem vários grupos que aceitam a auto-iniciação, em que você vai diante de uma divindade e você pede para aquela divindade iniciar você. Você se auto-inicia diante daquela divindade, né? Você pede para que ela aceite você, seja num culto, Uhum. seja alguma coisa assim. Então, isso também pode acontecer. Ah, então uma pessoa sempre ela tem que ser iniciada ou se auto-iniciar? Depende. Depende da palavra que eu mais falo quando eu ensino, porque as coisas não são tão assim, sabe? Sim. Às vezes, para você é importante falar assim, eu preciso de uma auto-iniciação, eu vou me auto-iniciar como bruxo. Você vai diante de uma deusa, por exemplo, se apresenta. Isso quando você quer fazer um culto. Porque necessariamente você, para ser bruxo, você não precisa cultuar deidades. Sim. A bruxaria ela é muito ampla. Uhum. Você tem grupos de bruxaria que entendem que a bruxaria é uma religião. Você tem grupos de bruxaria que entendem que ela é uma profissão, um ofício. E você tem grupos que entendem que ela é uma filosofia. E todos estão certos conforme sua ótica. Então, Sim. se você fala assim, eu sinto que eu preciso me auto-iniciar, tá ótimo. Ou você se apresenta diante da natureza, diante dos deuses, como, né, algo assim mais amplo, ou você pode se apresentar diante de uma divindade que você gosta, ou você se coloca a serviço daquela divindade, ou você não se coloca, você simplesmente quer trabalhar com a bruxaria, mas não quer culto, você só quer fazer contratos. Né? Depende muito de como você vê a bruxaria. Se como ofício, se como filosofia, se como religião. Isso tudo vai depender. Mas Uhum. você também pode não querer iniciação nenhuma. Nem ser iniciado por alguém, nem fazer auto-iniciação. Mas a partir do momento que visceralmente, isso, e a partir do reconhecimento de outros planos, de seres e tudo mais, você é reconhecido como bruxo, não há necessidade da iniciação ou da Sim. auto-iniciação. Não sei se eu consegui Sim. explicar aí direitinho. Conseguiu sim e foi bem claro. A questão da iniciação era algo assim que eu tinha bastante dúvida, principalmente no início. Eu tenho vontade de fazer a iniciação. Eu não sabia que tinha essa possibilidade da auto-iniciação, mas a questão de uma divindade, por exemplo, pode ser eu escolher uma divindade, mas eu preciso, por exemplo, ser refém daquela divindade, tipo, no meu culto inteiro eu posso fazer algo para a mãe natureza ou para várias divindades para elas me Normalmente abraçarem nessa pode. iniciação. Normalmente pode. Mesmo você cultuando uma divindade, você pode lidar com outras. Sim. Aí, de novo, vai depender de qual sistema de bruxaria você se adapta. Tem Uhum. sistema que vai falar, não, você só pode lidar com deuses pagãos. Você, por exemplo, tem sistema que não vai permitir que você lide com algo cristão paralelamente à bruxaria. Já Uhum. tem outros que permitem isso, que você misture bruxaria, por exemplo, com cristianismo ou com outras religiões. Sim. Então, depende do sistema. Mas o fato de você ser sacerdote de uma divindade, você se dedicar a uma divindade, não quer dizer que seja ali uma prisão em relação a ela. Claro que o ideal é sempre perguntar para a própria divindade. Porque às vezes tem Uhum. divindade que quer que você trabalhe com ela por um período. Então ela fala: olha, Sim. esse período você vai trabalhar comigo. Quando o acordo é feito nesse aspecto, aí você trabalha com ela naquele período. A partir disso, você tá livre para lidar com outras divindades. Tudo depende do acordo, de um acordo religioso ou de um acordo para troca de favores com a divindade. Sim. Mas em geral, não é não é
colocado que você tem que só trabalhar e você fica preso àquela. Em geral, não. Mas o ideal é falar com a divindade, porque de panteão para panteão, às vezes tem divindades que são muito... elas entram na sua vida de uma forma que elas não dão muito espaço para outras, tá? Mas não é nem às vezes que ela te proíbe, mas ela vai tomando a coisa de um jeito que ela não deixa muito espaço. Mas depende muito, né? A maioria das vezes é tranquilo. Entendi. É bastante bom saber. Que tem as deusas aí que são mais mandonas. Tem umas mandonas, tem umas temperamentais assim que a gente tem que saber lidar, porque Tá. elas têm, cada uma tem seu jeito. Como acontece provavelmente com as entidades, com uma série de... Sim, que tem sim. com os orixás, que tem seus temperamentos e Então, seu jeito, né? os Suas orixás têm, quizilas e coisas sim, assim. Então você vai ter umas sim. coisas um pouco assim. Os orixás, principalmente as entidades de Esquerda, os Exus, as pombagiras, são temperamentais, eles têm assim, sua própria forma de se mostrar, né, de se comunicar com as pessoas. E isso é a questão do entendimento, né? Só quem de fato lida com a espiritualidade, entende, procura saber de fato. Por isso que eu sempre fui nesse caminho de questionar o porquê, o motivo, de perguntar, de querer saber de fato, para mim saber o que eu estou fazendo. Assim, o estudo, ele muda a vida das pessoas, principalmente na bruxaria, né? Na bruxaria foi assim como se abrisse É, assim, falasse para mim, olha, libertador. agora que você vai ter que ler, agora que você vai ter que É libertador. aprender mesmo, entende? Então eu acho que é mais ou menos isso e tem também a questão de que algumas pessoas já me perguntaram, mas todo mundo pode ser bruxo, todo mundo pode se iniciar um bruxo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque eu falei, porque eu tenho comigo que é como se fosse um chamado, né? Um Sim. chamado da espiritualidade, entendeu? Mas eu queria que você colocasse o seu ponto de vista nesse sentido. Existe assim, conforme, como eu disse, a bruxaria ela é percebida de formas diferentes, Uhum, por, né, por bruxos diferentes, por tradições diferentes. Existem algumas que dizem que qualquer pessoa pode ser bruxo desde que faça o processo iniciático e termine esse processo. uhum, E, obviamente, no meio desse caminho já vai ter uma eliminação natural. Então, não dá para sim, falar como uma faculdade. Todo mundo entra num curso de engenharia, mas não é todo mundo que vai terminar esse curso e vai virar engenheiro. Então, tem sistemas que dizem isso. Todo mundo, a princípio, pode. Tem sistema que diz que não, que você tem que ter o sangue bruxo ou a marca bruxa. E uhum, que é uma linhagem. Então, não é todo mundo. Você tem que sim, fazer parte de uma linhagem de bruxos. Você tem que ter... Quando eu falo linhagem de bruxo, não quer dizer assim, minha mãe, minha avó, não. Se minha mãe e minha avó não são bruxas, quer dizer que eu não tenho? Não, a gente está falando de milhares de anos, centenas ou milhares de anos. uhum, De linhagens muito antigas, não é? Não é porque, de repente, 3, 4 gerações você não sabe de nada, de que alguém tenha sido bruxo, que alguém há 100, 200, 300, 400 anos, 500 anos, não uhum, possa ter sido. Então, há sistemas que dizem que você tem que ter ou sangue bruxo ou a marca bruxa. sim, Então, é isso que eu digo. Esses sistemas não permitem que uma pessoa que não tem o sangue bruxo ou a marca bruxa se torne um bruxo. Não permitem. Então, depende do sistema. Tá? sim, Então, depende do sistema. entendi, entendi. Mas é bastante interessante, porque as pessoas de fato me perguntaram muito, e eu sempre tive isso comigo. Da questão de ser assim, pelo menos para algumas pessoas, eu percebo que foi um Sim. despertar espiritual, que a pessoa, é, tipo, acordou num dia e falou, nossa, tem alguma coisa diferente em mim, que eu não me adequo numa religião, não me dou bem em Sim. outra, e aí a pessoa acaba descobrindo a bruxaria, acaba se apaixonando, né, e descobre, assim, o potencial dela
na religião, na bruxaria. É, Então, para mim, foi uma descoberta, isso, entendeu? por exemplo, que pode acontecer. Essas tradições que falam do sangue bruxo, elas têm muito a ver com uma origem que vai em algo divino. Divino, sob certo ponto de vista, né? Porque do mesmo modo que alguém Uhum, pode enxergar aquilo como divino, pode enxergar aquilo como demoníaco. Depende. Depende muito. uhum, A própria Lilith, tem sim, quem entenda a Lilith como uma deusa, tem quem entenda a Lilith como uma demônia. é Eka verdade. também teve isso. Então tem As várias. Então pessoas você sempre tem. falam, nossa, você trabalha como Lilith, com Lilith, mas ela é o quê? Ela é uma deusa? Ela é um demônio? Eu falo, olha, tudo vai depender da forma que você vê Tem. ela. Entendeu? Eu vejo como uma deusa. Entendeu? Tem gente que vai ver ela como um E demônio. mesmo como demônio, o que a gente acaba aprendendo na, na bruxaria é que as coisas não são tão desse lado ou desse lado. Não é assim, Uhum, o bem absoluto, o mal absoluto. Não é essa coisa maniqueísta. Então você acaba sim. percebendo que os conceitos de que a própria Bíblia, quando você vê muitas coisas que são destruídas por anjos. Sim. Então, as pessoas pensam às vezes, anjos são super bons. Anjos destroem coisas também. E às vezes você pensa, demônios são muito ruins, mas demônios também podem fazer coisas boas. Então, Sim. você acaba percebendo que as coisas não são tão preto no branco. Existe uma área cinzenta que, Uhum, que a gente aprende que as coisas não são tão lá ou tão cá, que elas se mesclam sob determinado aspecto. É que nem quando alguém me pergunta, mas você é um bruxo bom, né? Não. Eu não sou nem um bruxo bom e nem um bruxo mau. Eu sou um bruxo. sim. E a partir disso, a gente começa a perceber que não é uma coisa de escolha, de você, eu vou para esse lado, vou para esse lado. Não, eu sou o que eu sou, né? Sim. Então, quando a gente pensa nesses deuses, demônios e coisas assim, isso são nomenclaturas. Muitos dos demônios, ditos demônios, Uhum, eram deuses antigos. sim. Só que aconteceu o quê? Chega uma nova religião, ou seja, chega um sistema mágico que denomina demônio. Então, Baal, Uhum, Lilith, uhum, vários eram deuses, entendeu? sim. Então, é Beelzebub complicado a gente. e Bafomé, né? Beelzebub e Bafomé, que tem assim umas diferenças e ao mesmo tempo tem também assim algumas coisas bem parecidas, inclusive no culto, mas que tem pessoas que brigam, não é Beelzebub, não é Bafomé, e tem essas coisas, outras pessoas que também lidam com a energia dos Uhum, servidores, né? Dos servidores uhum. é, os servidores da Goetia, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que tem assim algo parecido, tem algumas pessoas que veem de formas diferentes, né? Sim, sim. Então, essa questão do bem e do mal são questões complicadas. Existem questões que eu acho complicadas para quem pratica magia. Uhum, Seja a bruxaria, sejam outras vertentes de magia. Por exemplo, quando a pessoa tem o discurso assim, eu só vou fazer magia, eu só vou fazer magias que não interfiram no livre-arbítrio das pessoas. Então, basicamente, você não vai fazer magia nenhuma, uhum, porque sim, toda magia, sob certo aspecto, interfere com as pessoas, entendeu? Então, isso é uma coisa que é complicada. Se você faz uma magia para conseguir um emprego, alguém deixou de ter aquele emprego. sim, Você já interferiu, entendeu? verdade. Então, é difícil saber até onde você interfere ou não, até onde você não consegue interferir ou não quer interferir. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a prisão do bruxo bom, Uhum, no sentido de daquilo se tornar uma prisão, porque às vezes a pessoa quer, tem coisas que são complicadas. As pessoas querem praticar bruxaria, mas não querem ver espíritos.
não querem ver mortos, não quer ver uma coisa aqui que seja feia. Porque tem Aham. criaturas que a gente às vezes vê. Então, não dá para você seguir um caminho de magia e tudo ser bonitinho, tudo ser... Não vai ser assim, nenhum Sim. caminho, né? É que as pessoas elas têm aquela visão, né, distorcida. Eu brinco muito. Um dia desse eu tava falando sobre duendes e aí até uma seguidora ela brincou, ela falou algo que eu comecei a dar risada. Comparou os duendes com os anões da Branca de Neve. Aí eu comecei a rir, né? Comecei a gargalhar. Mas assim, é uma coisa que de fato as pessoas, a Disney, eu acho que até mesmo os antepassados, eles fizeram assim, eles fizeram a linguagem e venderam aquilo, de que a bruxa, ela é feia, ela é velha, ela é verruga, ou ela é verde, ou ela anda toda descabelada, mora, mora no bosque e come criancinha. Então, foi criada essa história, né, esse mito da bruxaria, entendeu? Da vassoura, entendeu? Tem muito a questão da religião envolvida também, das religiões que assim dominavam na época, de ter criado várias histórias, várias lendas que hoje em dia assustam as pessoas, né? Eu acredito que se desde aquela época, por exemplo, a bruxaria fosse um império assim que dominasse, hoje em dia talvez as outras religiões não tivessem tanto espaço. E eu acho que é algo meio trocado. As pessoas veem a bruxaria como, nossa, você é do mal, você pratica o mal, Mas até hoje entendeu? elas Você são assim. é, Até hoje elas... você é um demônio. Eu sei porque eu tenho uma vizinha aqui que a gente, como a gente pratica bruxaria e pratica a religião do candomblé, a gente é demônio, entendeu? Mas eu acho que isso vem de fato dos antepassados, de vender essa história que, por exemplo, a bruxa, ela é uma velhinha feia com verruga na testa. E outras coisas são assim maravilhosas, outras coisas são benéficas. É, e aí eles criam todo aquele enredo em cima e entregam para as pessoas. Então, eu acho que acredito que até algumas pessoas têm medo do ocultismo, da magia, da bruxaria, por conta desses padrões que foram E colocados. da própria religião, por exemplo, algumas religiões, eles entendem que aquilo que a gente pratica é o mal, Uhum, é diabólico. Isso é. As pessoas, elas entendem isso para tudo, não é só da bruxaria. Mas, sim. por exemplo, para determinadas religiões, o movimento LGBT, que ia mais, né, Uhum, é demoníaco, porque aquilo sim. é visto por quem não entende, é visto como algo demoníaco. E outras coisas também, né? Não é só isso. Sim. Até áreas da política, de repente, tem gente que vai entender aquilo como demoníaco. Então, a Sim. visão de algo mal, ela transcende também a magia, ela pega outras áreas da vida. Uhum. Mas Então, é isso o que eu não falo. traz, por exemplo, isso não traz, por exemplo, um peso energeticamente para a vida das pessoas, ou até mesmo daquela pessoa que está sendo vista como um demônio, no caso? Olha, tudo depende. Depende. Você a gente aprende, como eu falei, que nem tudo, não dá para você definir bem quem é o herói, quem é o bandido, quem é, né, o mocinho, quem é o bandido. O fato da bruxa, da palavra bruxa, ser carregada de preconceito, isso veio uma energia ruim para a gente, sob certo aspecto, vem. Por outro lado, a bruxa, apesar de ser vista como algo ruim, ela é vista como algo de poder. Sim. A bruxa sempre tem poder. E o poder é Uhum. feminino. A bruxa tem Sim. conhecimento, ela sabe lidar com os poderes da natureza. Isso Uhum. também vem sobre a gente? Vem. O que a gente tem que fazer, muitas vezes, é fazer aquela manutenção de limpeza energética,
de equilíbrio, de sim, cuidar dos chakras, de fazer banhos de sim, ervas, de fazer proteções na casa. Porque a gente não está falando só da bruxa. Uma pessoa que pratica candomblé, um pai de santo, uma mãe de santo, é visto também como alguém que cultua o diabo por determinadas religiões. sim, Então, também vai sofrer esse tipo de coisa. sim, Mas as pessoas elas podem, com esse pensamento, mandar energias ruins. A gente sempre está sujeito. Quando a gente começa a se destacar na mídia, ou mesmo que seja de boca em boca, uhum, a gente vira um farol. E aí, quando eu falo destacar, não é só ser famoso, uhum, mas se destacar espiritualmente. A sim, gente vira um farol. E como um farol, a gente atrai coisas boas e coisas ruins. Então, o que a gente tem que aprender é se proteger das coisas ruins, uhum, uhum, deixar que as boas agreguem uma energia a gente, mas naquelas coisas ruins a gente tem que se proteger, porque não há quem seja famoso que não seja odiado por alguém. E aí, exato. qualquer área das artes, da espiritualidade. Isso eu estou falando de gente famosa mesmo, mas, como eu disse, é por isso que é importante a gente ter esse aval espiritual, que banca muita coisa ali e protege a gente também. Sim. Eu lembro que uma vez você falou, eu acho que foi até num podcast, sobre a questão de ser bruxo, né? Que as pessoas pensam que assim, não é porque você é bruxo, não é porque eu sou um bruxo que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter decepções, que eu não vou ter dias ruins. Sim. E assim, mas que com essa sabedoria, com esse poder, que eu possa modificar para que traga algo de bom para minha vida, né? Então, eu acho que foi mais ou menos essas palavras, foi algo mais E às parecido. vezes as pessoas Mas falam assim: ah, eu quero que você me passe os números da Mega Sena. Você acha que se eu soubesse os números da Mega Sena, eu já não estaria assim, milionário eu ouço várias todo dia isso. não é por Ouço isso, né? todo dia isso na Wagner. Ouço todo dia isso nas lives. Eu faço lives todos os dias às 14 horas. Todo dia entra as pessoas lá para perguntar números de Mega Sena. Eu passo os números da sorte. Eu falo, ó, tem os números da sorte. Teve gente que já Sim. ganhou. Eu passo o palpite. Eu falo logo para a pessoa. Eu, se eu for jogar, eu não ganho. Mas eu tenho sorte de passar os números, a pessoa ir lá e jogar. Tenho sorte de falar para a pessoa, joga tal bicho. A pessoa vai lá no jogo do bicho Sim. e ganha dinheiro, entendeu? Mas eu de fato eu respondo a mesma coisa. Eu falo, olha, se os videntes, se as pessoas da espiritualidade tivessem esse poder, primeiro que não ia ter dinheiro para pagar esse povo todo, Claro. entendeu? Segundo que a pessoa não ia passar nunca. É. Não ia passar nunca o número da Mega Sena. Ia ganhar, ia ganhar, ia ganhar. Ia, É ia verdade. fazer um rombo lá na Casa da Moeda. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Mas é de fato isso, mas eu acho que a bruxaria evoluiu muito. Hoje em dia a gente está evoluindo, a gente está conquistando nosso espaço, né? Nosso espaço de poder ter mais uma aceitação da religião. Eu mesmo, eu lembro que foi até engraçado, no Halloween, eu acho que foi no Halloween do ano passado, uma TV entrou em contato comigo e queria que eu fosse lá. Aí até falou, não, mas você vem caracterizado, vem de vassoura, vem de caldeirão, se você puder trazer, você traz. Aí eu fui lá, fui bem recebido. Então eu acho que está sendo importante, porque aos poucos a gente está podendo ter mais aceitação das pessoas, ter mais aceitação desse culto, da religião, da bruxaria em si. E, de fato, para algumas pessoas assusta, para outras Assim, traz assim um interesse, traz um interesse e fascina de fato, traz uma certa curiosidade, né? sim, sim, com Acho que, certeza. certo? Wagner, acho que já deu uma hora, já deu uma hora. É, acho que você faz mais ou menos esse tempo de live, né? Sim. A gente vai parar por aqui, que eu acho que você precisa descansar.
também preciso. Mas eu queria que você deixasse suas considerações finais, falasse algo a mais, tá? Espero que noutra oportunidade a gente possa voltar com mais uma live, possa voltar com mais um assunto, né? E eu só tenho a agradecer mesmo a você por você ter aceitado o convite, tá? Eu até vou pedir a permissão para postar lá no Claro. YouTube essa live. E eu vou ver se eu faço também os cortes de algumas partes para me colocar em outras redes sociais também, tá? Fazer os cortes da live. É um E aí prazer eu te só ter tenho. aqui, tá? É um prazer ter falado com você. Eu que agradeço. A gente pode marcar outras, né? Conforme as agendas batam. E quem se interessar por magia, por bruxaria, feitiçaria, eu dou um curso de feitiçaria, de várias técnicas de feitiçaria. Tem uma turma que ela começou agora há pouco tempo, na terça-feira, às 22 horas. Começou assim, há um mês. Uhum, E dá ainda para entrar, é um curso que dura aproximadamente uns 3 anos, né? uhum. E, enfim, quem tiver vontade, entre em contato pelo Instagram, né? Ou Sim, pelo meu e-mail, se quiser também, se às vezes a pessoa, né, sim, prefere, wagnerperico@gmail.com. Também tem o número do WhatsApp lá no próprio Instagram, na sim. bio. Então, quem quiser entrar em contato, tanto para cursos quanto para tarô, runas, para Sim, oráculos, fique à vontade. Eu agradeço a sim. todos que assistiram, agradeço a você, Armando, e até Obrigado. a próxima. Obrigado, Wagner. Foi um prazer, tá? Até a próxima. Eu vou deixar seus contatos na live. Vou postar lá no YouTube, tá? E eu só tenho a agradecer. Até a próxima, tá? E até na segunda-feira, né? Que quem não sabe, eu sou aluno do Wagner há 2 anos aí, espero que por muito tempo. E eu fico muito feliz de aprender com você. Tudo que eu aprendo, tudo que me agregou para a bruxaria, para a pessoa que eu sou hoje, para a pessoa que cada vez mais eu aprendo com você, cada vez mais eu agrego as energias para a minha vida, para o meu conhecimento, para a minha casa, para o terreiro. E eu só tenho a agradecer mesmo, entendeu? O Thiago, ele gosta muito de você, entendeu? Às vezes eu tava assistindo, às vezes eu tava assistindo o curso, eu cochilava, pelo cansaço, e ele ficava prestando atenção. Então, você muda a vida das pessoas, Eu, agradeço. tá? Você transforma a vida das pessoas. Eu só tenho a te agradecer, tá? Eu fico muito feliz com isso. Um beijo a você, um beijo ao Thiago, um beijo a todos que assistiram. Então tá bom. Tchau, Tchau, Wagner. gente. Até a Até a próxima, próxima. pessoal.